Glória a Deus, igreja. Amém. Continue em pé no seu lugar. E você crê que o Senhor está aqui? Você sente? Nós estamos aqui numa noite de inverno. Você largou a sua casa, você veio até aqui. E o Espírito Santo vai fazer milagres nessa noite, amém? O óleo já está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vai nos curar nessa noite, amém? Vamos ler a palavra de Deus lá em Tiago, o capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11 e do 13 ao 18. Você pode até abrir a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, acompanhe, mas se você tiver Bíblia, abra a sua Bíblia e grife a sua Bíblia. Esse texto é muito importante para nós como igreja, meus amados. Esse texto Deus tem ministrado no meu coração durante muita a parte do meu ministério. Desde que o Senhor chamou eu e o pastor Jorge, quando nós saímos de São Paulo para irmos para Araras, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado comigo através deste texto. E eu tenho procurado exercer o meu ministério em cima desta palavra. E eu tenho visto milhares e milhares de pessoas sendo curadas, restauradas, vidas mudadas e transformadas pelo Senhor. E pessoas transformadas, de pessoas doentes a pessoas que são trabalhadores na seara e no reino. Meus amados, o que impede muitas vezes nós de servir o Senhor são doenças, são enfermidades, são problemas, são emoções que não foram bem resolvidas. E como nós falamos e cantamos nessa noite, Jesus está aqui. E o nosso Deus é o Deus que cura. Ele cura hoje. Ele cura a sua igreja. Ele cura a mim, Ele cura você. Porque alguém curado é alguém que produz. E o desejo do coração de Deus é que a gente produza. E Ele quer nos curar, amados. É prazer de Deus nos curar. Jesus, a Bíblia diz que Ele veio aqui na terra e Ele andou por todos os lugares, curando toda sorte de enfermidades. Por que os amados acham que Ele curou? Ele curou para tirar as pessoas que estavam paralisadas, para fazer algo, para caminhar, para investir, para produzir no mundo espiritual. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. E nós somos os seus servos. E Ele deseja que nós sejamos curados. Porque alguém curado vai ser um excelente trabalhador na sua lavoura. Amém? Então nós vamos ler este texto da palavra de Deus. E eu quero assim que você, no teu coração, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem passado por adversidade? Quem tem passado por adversidade, levante suas mãos. Todos nós, glória a Deus, porque eu não sou sozinha. Somos todos, não teve ninguém que ficou com a sua mão curvada. Então essa palavra é para mim e para você, amém? Que levantou sua mão. E esse texto diz assim para nós que estamos passando por adversidades de 1001 formas. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra.
Senhor, nós somos a tua igreja. Senhor, nós reconhecemos o Senhor como dono da igreja, como pastor, e nós somos as tuas ovelhas amadas. E Senhor, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Oh Pai amado, para que o Senhor venha. Senhor, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, que o Senhor venha com uma unção fresca, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos restaure, que o Senhor tire de nós, Senhor Jesus, toda a afronta do inimigo, porque nós queremos frutificar para a glória do seu nome. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida diante do teu altar, o nosso coração, e repreendemos do nosso meio, Pai, todo espírito maligno, todo espírito de enfermidade, ó Deus amado, toda moléstia, tudo aquilo, Senhor Jesus, que impede de nos servirmos ao Senhor como lhe agrada. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Pode se sentar. Como eu fiz a pergunta para os amados, se alguém de vocês aqui tem passado por adversidade, todos levantaram a sua mão. Quem de nós não tem passado adversidade de alguma maneira, não é? Sabe, querido, tudo pode nos faltar. Pode te faltar a saúde, pode faltar o financeiro, pode te faltar amigos, pode faltar compreensão das pessoas, tudo pode te faltar. Você pode passar por muitas adversidades. O que nós não podemos perder é o nosso foco. O nosso foco tem que estar na nossa recompensa. O nosso foco tem que estar, não é mesmo? Na coroa que nos está garantida, na vida eterna que já está assegurada através da salvação em Jesus, amém? Este é o nosso foco, não é? Este é o nosso grande foco. E este texto diz para nós: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. O que esse felizes quer dizer? O amado pode dizer assim para mim, mas como eu posso ficar feliz no meio de uma adversidade? Depende do foco que nós temos, amado. Se nós estivermos olhando só para este mundo, a adversidade vai deixar nós tristes, oprimidos e desanimados. Mas o verdadeiro sentido da felicidade é uma sensação no espírito de leveza. Isso é que é verdadeira felicidade. Quando a pessoa está muito feliz, o seu espírito não fica leve? Você não sente um espírito leve quando está feliz? O cristão deveria viver a adversidade com esse mesmo espírito, um espírito de leveza, crendo e focado que nós temos, não é mesmo, uma coroa nos esperando. Sabe, nós temos um reino nos esperando, nós temos um lugar à mesa nos esperando. Um lugar que Jesus foi preparar para nós, que está lá, reservado para nós. Depende do foco. E nós estamos muitas vezes, quando nós passamos pelas adversidades, o nosso foco geralmente está naquela circunstância. Sabe, a gente perde a noção da grandeza de Deus, do chamado, de tudo aquilo que Jesus fez por mim. Ele alertou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu vou lá preparar para vocês um lugar, eu vou preparar morada, não é mesmo? Eu vou mandar o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês. Nós como crentes temos tantas convicções do Espírito, mas no momento da adversidade, a nossa alma se abate tão rapidamente. A gente esquece de tudo aquilo que o Senhor nos falou, de todas as promessas que Ele nos fez. Nós esquecemos que Deus não é homem para mentir. E não é filho de homem para que se arrependa. Se Jesus falou para nós que Ele estava preparando algo para nós melhor, é verdade, meu amado, tenha isso no seu coração. Tenha este foco no seu coração, não se desanime, não se atemorize, não fique desanimado, não fique triste. Mas esse texto diz para nós, ele fala de uma pessoa chamada Jó. E Jó passou por tremenda adversidade. Talvez nenhum de nós passou uma adversidade tão grande quanto Jó. Eu perguntei para os amados, quem de vocês tem passado adversidades? E muitos levantaram as suas mãos. Mas Jó, ele teve uma adversidade uma atrás da outra. E você já reparou que quando acontece uma coisa de errado conosco, nunca acontece uma coisa só? Não é? Parece que quando quebra um eletrodoméstico em casa, começa a quebrar os 2 ou 3 ao mesmo tempo. Não é? É para nos provar. Não é? A gente fala, mas como? E de repente, quando um está enfermo, parece que outra família também está, todo mundo está.
Você que nos assiste, né, pela internet, talvez você ficou em casa porque está cometido de um Covid, não pôde vir. Muitos irmãos da nossa igreja hoje não estão aqui, meus amados, porque estão testando positivo para Covid e estão assistindo o culto pela internet. Mas nós vamos orar por eles aqui também, amém? Receba a cura, você onde está, meu amado, amém? E a Bíblia diz para nós: tendes ouvido da paciência de Jó. Meus amados, se nós formos levar a palavra paciência de Jó, essa palavra paciência, né, que é uma pessoa tranquila, calma, né, com o coração manso ali, paciente, não tem nada a ver com a pessoa de Jó, se nós formos ler o livro de Jó, certo? Porque nós sabemos que Jó, se nós formos ler o livro inteiro, ele se queixou e muito, se queixou amargamente. Ele não teve paciência nenhuma com a circunstância que estava acontecendo com ele. Ele queixava o tempo todo com Deus, não é mesmo? Ele queixou e muito, não é? O coração dele, ele não esperou com paciência, ele não esperou que nada, ele agonizou com cada uma das experiências. É um livro de choro, é um livro de lamento. Ele lamenta para o Senhor, ele chora os seus problemas, ele derrama o seu coração. Por que eu nasci? Porque minha mãe não me perdeu quando nasceu. E fica queixando aos ouvidos de Deus. Com quem se parece Jó? Diga assim comigo. Nós somos muito parecidos. Porque nós, no momento da adversidade, nós também ficamos aos pés do Senhor, não é? Senhor, por que eu nasci? Senhor, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Senhor, por que o Senhor permitiu que eu estou vivo até agora, sofrendo toda essa situação? Nós reclamamos igualzinho a Jó. E esse texto está falando assim para nós, né? Você tendes ouvido da paciência de Jó. Por que Jó foi colocado como alguém paciente? Não é porque ele ficou calminho ao passar pelas circunstâncias. Então, querido, não fique preocupado porque você reclama quando está passando por adversidade. Deus te entende. Deus entendeu a Jó. E Deus entende o teu lamúrio. Ele já sabia que você ia ficar lamuriando e se queixando. Mas o que aconteceu? Por que Jó foi tido como paciente? Porque Jó, ele perseverou. Ele mostrou constante a sua fé. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. E eu tenho certeza, meu amado, que você que está aí sentado, passando pela sua adversidade, você confia em Deus. Você confia. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é capaz de mudar a tua sorte. Você sabe que Ele é poderoso, que nada é impossível para Ele. Não é? E é isso que a palavra de Deus diz. Jó, mesmo em frente, né, aquele sofrimento físico, que ele pegava ali e se raspava com aqueles cacos. Jó, mesmo quando aguentou lá a zombaria dos seus amigos que vieram ali, mas aquilo virou uma zombaria no fim de tudo, porque não sabiam aconselhar Jó. Jó mesmo diante da sua esposa, né, que começou a blasfemar, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Ele aguentou firme. Ele não negou o Deus que ele servia. E eu sei que você que está aqui nessa noite, pode estar vivendo a situação mais adversa da sua vida. Mas você, como Jó, o Senhor quer falar ao teu coração que Ele está te ouvindo. E que Ele pode mudar a sua sorte. Esse texto diz assim: e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Jó, ele foi submetido a grandes adversidades, mas o Deus, não é mesmo, misericordioso e compassivo, se voltou para Jó e o livrou de todos os seus problemas e adversidades. Mas eu quero dizer para você, talvez Deus não livrasse Jó, mas eu creio que Ele não negaria Jesus mesmo no meio da adversidade. Você também confia nisso? E eu quero dizer para você, mesmo que o Senhor não te livre da sua adversidade, que você seja encontrado como Jó,
Alguém paciente, não paciente porque não reclama, né? Porque aquele que reclama é porque não tem paciência. Aquele que está no trânsito, né? Você no trânsito, como é que você é? Se alguém demora um pouquinho, o farol abre, não sai, o que você faz? Mole, será que não viu? Está no celular. Nós somos assim, pessoas sem paciência. Ou será que só eu que sou assim? Nós somos impacientes. Mas Deus nos conhece, sabe que somos impacientes. Mas Deus quer que a gente não negue a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança. Sabe por que você é impaciente, querido? Porque você é 100% carnal. E eu também. E Jesus, quando instituiu a sua igreja, eu e você somos igreja de Cristo. Ele sabia e tinha certeza que ele ia deixar a sua igreja na mão de pessoas impacientes. Na mão de pessoas que seriam murmuradoras. De pessoas que quando enfrentariam problemas, ficariam ti nos ouvidos de Deus. E é assim que a gente faz. Mas ele também confiou a sua igreja, porque saberia que nós também não iríamos negá-lo. Porque a prova de que você não tem negado o Senhor, é que você está aqui nessa noite. Mesmo debaixo da sua adversidade. Amém? Só que como nós estamos aqui, queridos, a palavra de Deus vai dar para nós aqui algo tremendo. Querido, como é lindo ser igreja do Senhor. Ser igreja do Senhor é viver o tempo de adversidade junto. Eu quero dizer para você, nunca viva o tempo da adversidade sozinho na sua casa. Venha para a casa do Senhor. Porque algumas coisas que nós vamos fazer aqui nesta noite, porque nós vamos ler o ensinamento da palavra e nós vamos colocar em prática, hoje, no culto, amém? Porque a palavra de Deus, ela não é só para ser lida, mas ela é para ser vivida. Então nós vamos ler e vamos colocar em prática. Então aqui tem para nós algumas instruções. A primeira instrução está aqui para nós no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Que tipo de sofrimento é esse, meu amado? Não, aqui não está falando de enfermidade. Aqui está falando de sofrimento. Um sofrimento, você foi mandado embora do seu serviço. Né? Você não está conseguindo dar conta, né, das suas finanças, por causa da situação, dos problemas que está vivendo. Houve uma separação na sua casa, e você está sofrendo por isso. Você é um filho que foi abalado por causa da separação dos pais, você está sofrendo. Você está em sofrimento, você está triste, você está angustiado. É sobre essa pessoa que essa palavra está falando. E a Bíblia nos dá a instrução, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O que vai tirar uma pessoa do sofrimento? A oração. O que é orar? É falar com Deus. Falar o quê? Aquilo que te faz sofrer. Vai colocar diante do altar do Senhor para que Ele te alivie a dor. Se é coisa que os crentes sabem fazer, é orar quando estão sofrendo. Verdade ou não é? Bateu o sofrimento na nossa casa, a nossa casa vira um culto de oração. Não é mesmo? O nosso quarto, a nossa cama vira um lugar onde nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Porque estamos em sofrimento. Mas nós temos que... Este é o remédio para o sofrimento, a oração. Mas a palavra de Deus continua nos dizendo assim, está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Espera lá. Você faz sempre isso? Você está alegre? Porque o Senhor fez coisas boas para você? Querido, não pense só nas coisas ruins. Você está aqui hoje, não está? Está agasalhado, está aqui hoje, você já almoçou. Não é? Talvez alguns tomaram o cafezinho da tarde. Não é? Já tomou o café da manhã. Já veio à escola dominical com os irmãos. Não é mesmo? Já saiu. Tudo isso é motivo de louvar ao Senhor. Porque são coisas boas que Deus tem nos dado. Estamos aqui na casa do Senhor. Temos liberdade para adorar o Senhor. O nosso país tem liberdade. Nós podemos vir aqui e podemos entrar na igreja. Podemos cantar louvores bem alto. E por que não fazemos isso? E a palavra de Deus diz, está você entre vós alguém está alegre, cante louvores. Agradeça a Deus. O que é louvar? É adorar o Senhor, é agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Nós temos que tomar isso como princípio. A palavra de Deus nos exorta a tomarmos princípio.
Se você está em sofrimento, ore, mas se você está alegre, louve. Louve ao Senhor, adore ao Senhor por isso. E esse texto continua dizendo para nós, versículo 14, está alguém entre vós doente? Aqui sim está falando de enfermidades físicas. Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor Jesus. E diz assim, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Como é lindo este texto. E tem que ser uma prática na nossa igreja. Porque a igreja é o corpo de Deus reunido. E onde o Senhor está, Ele faz milagres, mas Ele faz milagres através de quem? Através da sua igreja. E aqui está dizendo que nós temos que orar, ungindo o enfermo com óleo. Nessa noite terá unção com óleo. Nós vamos ungir os enfermos com óleo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que chamar os presbíteros da igreja. E quem são os presbíteros da igreja? São pessoas mais velhas na fé, pessoas mais experientes, são pastores, são mestres. Eu estava estudando sobre quem era chamado presbítero naquele tempo. Pessoas que tinham funções dentro da igreja, que estavam trabalhando na igreja, que estavam envolvidas no corpo e trabalhando no reino. Hoje nós temos os líderes de célula também, que são pastores e que cuidam do rebanho, que cuidam de pessoas. Essas são pessoas separadas por Deus, para estarem ungindo com óleo o enfermo, no nome do Senhor Jesus, para que o enfermo seja curado. Sabe, meu amado, há algum poder neste óleo? Não. Mas por que nós temos que usar o óleo quando nós vamos orar para um enfermo? Jesus não usava óleo para orar pelos enfermos, mas Jesus era o Filho de Deus. E Ele é o cabeça da igreja. Quando nós usamos o óleo e colocamos o óleo nas nossas mãos, nós cumprimos em obediência aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque impor as mãos sobre alguém e orar é algo muito sério. Por isso que a Bíblia separa presbíteros para orarem pelos enfermos, para que não venha qualquer um impondo as mãos sobre nós e orando por nós. Mas pessoas que estão delegadas em funções com o Senhor, que têm estado com a vida em ordem, têm buscado santidade, são pessoas que estão procurando viver como agrada ao Senhor, e eles então vão estar orando por essas vidas. E vão usar o óleo por quê? Porque o óleo aponta para a Bíblia fala de muitas figuras, e o óleo fala de quê? Fala do Espírito Santo de Deus. Quem é que é o Espírito Santo de Deus? Aquele que está aqui nos nossos dias. É aquele que o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, veio para cuidar de nós, para nos curar, para nos exortar, para nos ensinar. Então, quando nós colocamos o óleo nas nossas mãos, eu creio muito nisso. Não é a minha mão, além de tudo que eu poderia ser no Senhor, ainda não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você vier aqui à frente, e um presbítero, alguém que vai ser chamado aqui, vai pôr o óleo e vai ungir você, não é ele que está ungindo, mas é o próprio Senhor que está ungindo a sua vida, tocando a sua vida. E quando você for curado, não foi porque aquele irmão orou por você, mas foi porque o Senhor estava aqui fazendo a obra. Jesus não está aqui, mas Ele delegou para nós a autoridade. A Bíblia falou que nós devíamos orar pelos enfermos para eles serem curados. Nós tínhamos que expulsar os demônios. Nós íamos fazer grandes coisas e maiores coisas do que Ele fez, para a glória do nome dEle. Então hoje é dia de nós vermos sinais e milagres acontecendo no nosso meio. Amém? Está na palavra de Deus. E nós temos que obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Aqui no versículo 16... há algo que eu quero dizer para os irmãos. Quando eu comecei a falar para os irmãos, quando eu abri o culto aqui, foi ler a palavra, eu disse que eu tenho vivido muitos anos do meu ministério, trabalhando nesta área aqui do versículo 16. O versículo 16, para aquele que entender com os olhos da fé, você vai entender que muitas vezes você está dentro da igreja, você pode passar um sofrimento, nós vamos orar, esse sofrimento é passageiro e vai passar.
Você vai vir com uma enfermidade, a igreja vai orar e você vai ser curado. Você vai estar alegre, nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Mas esse texto, do versículo 16, diz algo que fala sobre a cura, porque nós somos um ser triuno como Deus. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O nosso corpo é um lugar onde o inimigo muitas vezes pode colocar enfermidades. Eu creio que enfermidade não é Deus que manda, Ele pode permitir, mas não é Deus que manda enfermidade para nós. Esse mundo jaz no maligno, não é mesmo? E o pecado que gerou a morte, e morte é a separação de Deus. Né? Adão não foi feito para morrer, mas com o pecado veio a enfermidade. E nós estamos aqui, estamos sujeitos, nosso corpo está sujeito à enfermidade. Não é porque nós somos igreja de Deus que nós não vamos ficar doentes. Mas nós podemos orar pelo doente. E ele pode ser curado no nome do Senhor. Ou ele pode não ser curado no nome do Senhor. Nós não sabemos. Mas a nossa prática como igreja é crer e orar com fé, para que o corpo físico da igreja seja curado. E nós precisamos fazer isso. Sabe, meus amados, no nosso ministério, meio do pastor Jorge, o pastor Jorge ficou doente por 7 anos consecutivos. E a igreja orou por 7 anos consecutivos. E eu com algumas irmãs da igreja fizemos um jejum de café. Nós não tomávamos café de jeito nenhum, por 3 anos. Crendo que o Senhor iria curá-la. Até que chegou um dia, eu falei, irmãs, vamos parar com esse jejum, porque Deus já ouviu a nossa oração. Vamos entregar na mão do Senhor. E o Senhor o curou. O Senhor o curou. Porque Deus é o Deus que cura. Poderia não ter curado. Porque muita gente ora e Deus não cura. Uns Deus pode demorar muito tempo para curar, pode não curar, mas qual que é a nossa obrigação como cristão? É orar, é crer, é pedir, é insistir com Deus pela cura do corpo. Porque o nosso corpo curado pode servir ao Senhor melhor. É verdade, não é? Quem que tem terríveis enxaquecas, não é, pastora Márcia, que consegue servir o Senhor direito? Mas curada da enxaqueca, como o pastor está, pode servir o Senhor melhor. Não é? O pastor Jorge ficou muito tempo andando de muletas, então ele era um pastor meio manco. Hoje, ele pode andar para servir o Senhor, ficou melhor. Glória a Deus. Então é bênção termos um corpo curado. E nós temos que buscar do Senhor. Senhor, eu quero um corpo curado. Um corpo restaurado para trabalhar para o Senhor. Amém? Vamos reivindicar isso para o Senhor. Se você tiver qualquer enfermidade, você vai vir à frente. E nós vamos orar no nome do Senhor Jesus para que você seja curado, o teu corpo físico. Mas nós também temos uma alma. E a nossa alma, o que é alma, meus amados? É as nossas emoções. Sabe? E as nossas emoções, elas são formadas em nós desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe. Não é mesmo? Porque nós já começamos, a ciência fala que o feto ele já ouve, ele já sente. E o inimigo sabe que nós somos escolhidos de Deus, porque ele escuta a conversa dos pais. Não é? Que essa criança vai ser consagrada, que ela vai ser serva do Senhor. O inimigo sabe. Não é? Moisés, antes de nascer, logo que nasceu, né, quase que perdeu a sua vida, porque veio um decreto para matar todos os meninos. E ele estava lá na lista dos que iriam morrer. O diabo quer que a gente morra, porque Moisés, não é mesmo? Ele ia ser um grande líder nas mãos de Deus. E é este ponto que eu quero que você entenda. Você pode ser um grande líder nas mãos de Deus. E o inimigo gosta de te machucar, de te ferir, de fazer com que você carregue traumas na sua vida para que você não seja usado nas mãos de Deus. E é aí que vem o momento em que nós precisamos ser curados pelo Senhor na nossa alma. Você pode falar assim para mim, eu não carrego nada na minha alma. Não é? Eu não carrego nada. Eu não tenho doença na alma. A pastora está maluca. Você pode estar carregando doença na sua alma. Alguns irmãos sabem que
Eu nasci no lar evangélico, eu me converti aos 9 anos de idade, bem novinha, então eu já era crente, salva em Jesus Cristo, como essas crianças que vêm aqui, adoram o Senhor antes de ir para o culto, tinham. Nasci na igreja, me converti na igreja e queria servir o Senhor na igreja. Mas o inimigo sabia os planos de Deus para mim, porque ele sabe. Né? E um belo dia, quando eu estava mais ou menos com 5 anos de idade, a minha irmã mais velha não andava, a minha irmã do meio tinha uma bronquite asmática muito grave. Olha quanta diversidade na minha casa. E a minha mãe saiu com a minha irmã que teve uma crise de bronquite para levar ela para o hospital. E eu fiquei com a minha irmã que não andava, com uma mocinha que trabalhava em casa, que estava limpando a geladeira. E eu não era uma menina nada comportada, como as crianças que correm por aí, vão atrás dos carros, quase são atropeladas. E eu também era bem atentadinha, e eu entrei dentro da geladeira. E essa empregada, porque naquela época, que eu não sou tão novinha, a geladeira cabia bem uma criança lá dentro. Eu entrei lá dentro, a empregada foi e fechou a porta da geladeira. E aí eu comecei desesperada a me debater, querer sair, e a minha irmã que não andava, minha irmã era 5 anos mais velha do que eu, ela tinha 10, então ela sabia muito bem o que aquela mulher estava fazendo, e ela falava, abre a geladeira, abre a geladeira. Ela não abria, minha irmã não podia fazer nada, e quando ela abriu, já estava molinha. Mas quando a minha mãe chegou, a minha irmã deu com a língua nos dentes. Mãe, ela trancou ela na geladeira. E a minha mãe mandou essa empregada embora imediatamente. Só que o trauma já estava instalado em mim. Aí eu comecei a ter medo. Aí você fala para mim, o que é medo? É um sentimento que pode ser causado por um trauma de infância. Estou contando para você o meu problema, mas eu não sei qual é o seu. E aí eu comecei a ter muito medo. Eu tinha medo de ficar sozinha, porque minha mãe saiu e aconteceu uma atrocidade dessa. Então, toda vez que minha mãe se afastava de casa, eu começava a chorar, que era o que eu podia fazer, era a minha defesa. E eu chorava, as vizinhas vinham em casa, eu não parava, ia debaixo da mesa, eu gritava, eu chorava até minha mãe chegar. Para minha mãe começou a ser o inferno isso. Só que a minha mãe não sabia que eu podia ter sido machucada pelo inimigo. E talvez você tenha algum problema que você carrega, você nem imagina que isso te aconteceu. E o Espírito Santo pode estar te trazendo à tona agora. E aí, eu não ficava sozinha. E eu fui crescendo, ficando adolescente, e todo mundo ia sair, alguém tinha que ficar comigo. Sozinha não ia ficar, não. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu tirei a minha carta. Só que eu não dirigia, não, porque eu tinha medo. E aí, eu fui chamada para ir para missões. Eu fui. Você pode falar assim, alguém doente de alma pode servir o Senhor? Pode. Eu fui. Eu fui para o campo missionário, no lugar de guerra, eu que tinha medo. Vocês pensam que eu sarei do medo lá? Não sarei, não, eu continuei com medo lá. Mas eu voltei. Eu voltei e eu me casei com o pastor Jorge. E o pastor Jorge estava fazendo faculdade teológica naquela época, porque o Senhor tinha falado comigo que eu ia me casar com um pastor. E eu fiquei feliz, estava fazendo faculdade teológica. Fiquei feliz porque ele fazia faculdade, mais triste, porque à noite eu não ficava sozinha, não. Então eu tinha que ficar na casa da minha mãe, da minha cunhada. Eu ia rodando as casas, atrapalhando todo mundo, porque sozinha eu não ia ficar. Então, ou seja, eu era alguém travada. Eu podia servir o Senhor, eu servia, mas como? Meia boca. Hoje você pode estar aqui na igreja, pode estar servindo o Senhor, meia boca. Mas o Senhor quer que você sirva a Ele a todo vapor. Por isso que Ele quer te curar. Porque nós somos igreja do Senhor e vamos ser curados, para ser usados para a glória dEle. Aí, tudo bem. Aí o pastor Jorge, um dia, nós estávamos fazendo o ministério juntos, ele pegou uma igreja pastorear, eu junto com ele, na obra, envolvida, fazendo o serviço, meia boca. Até que um dia, o Senhor nos mandou ir para Araras. Tomamos o desejo no coração de morar no interior, fomos para Araras. E no período que eu estava me preparando para Araras, a minha mãe, junto com a minha sogra, falou assim, que loucura que está acontecendo.
Essa menina está indo para Araras, vai morar numa chácara, né? Uns 13 quilômetros, né, da cidade. Vai morar com 2 crianças pequenas. O Jorge vai continuar trabalhando em São Paulo. Essa menina, com medo que ela tem, como que ela vai se virar naquele lugar? Era o Senhor que já estava querendo curar a minha alma. E eu não sabia. Fui louca mesmo com o Jorge. Compramos o terreno e começamos a sonhar com a casa e começamos a construir. Nós não tínhamos condição financeira, levou 3 anos e meio. Era o tempo de Deus estar me preparando, mas a ficha não tinha caído. Aí quando nós mudamos, eu comecei a ver o carro descendo e sabia que ia morar naquele lugar. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Aí chegamos naquela cidade, e é claro, o Jorge tinha ministério pastoral, nós estávamos ajudando lá na igreja, viemos para lá, o nosso desejo foi abrir um trabalho. E nós começamos a abrir um trabalho da nossa própria casa. Começamos a ganhar pessoas para Jesus, e começaram a ouvir pessoas em casa. Estava indo tudo muito bem. Até que o Senhor falou comigo assim, um dia, eu orando no quarto, eu quero a tua vida, o Senhor falou assim, eu quero esta casa, eu quero a sua vida, eu quero a vida dos seus filhos, porque eu quero uma igreja neste lugar. E eu falei, glória a Deus. Crente assim, né, que seja o Senhor, não importa os problemas, glória a Deus. Aí eu contei para o Jorge, falei, Jorge, o Senhor tocou no meu coração que nós vamos abrir uma igreja aqui na nossa casa, mas Ele mandou entregar você, a Letícia, o Jonas. Mal sabia eu que estava começando um processo de Deus na minha vida. Porque Ele queria me transformar de alguém meia boca com alguém que fosse íntegra no serviço dEle, curada por completo. E aí, nós aceitamos, Jorge falou, vamos sim. Quando o Jorge foi para São Paulo, eu estava na minha cama, e eu nunca vi o diabo visivelmente, eu já senti a presença dele, até voz, mas nunca vi ele, graças a Deus, visivelmente. Mas ele na beira da minha cama, eu junto com meus filhos ali, ele falou assim para mim, você sabe o que você está fazendo? Você tem medo? O diabo conhece a nossa fraqueza, porque ele sabe quando ele nos machucou. Você sabe que você tem medo? Você vai abrir a sua casa para uma igreja, mas o Jorge viaja. E você fica sozinha nessa chácara com essas crianças. E eu vou vir todas as noites te amolar aqui. Eu fiquei desesperada, eu dormi. No outro dia eu não tinha telefone, eu fui na minha vizinha, pedi o telefone emprestado e liguei para o Jorge. E eu liguei, ele estava em São Paulo, e eu falei, Jorge, eu não sei se foi visão, o diabo falou comigo que ele vai vir me assustar toda noite, enquanto você não tivesse, nós abrimos uma igreja. Ele falou, não. O Jorge também não entendia nada de cura na alma. E ele tentou jogar um pano quente em cima da minha ferida, em cima do meu machucado. Eu confessei até meu medo para ele, mas ele não sabia cuidar de mim. E o marido, para proteger a esposa, o que ele fez? Ele me protegeu. Margot, fica tranquila, nós vamos orar, e você vai falar para o Senhor que você não quer ver mais o diabo, e você não vai ver mais, e nós vamos abrir a igreja, e vai ficar tudo bem. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Aí eu orei, Senhor, eu não quero ver o diabo de maneira nenhuma. Eu abro a igreja, eu cuido, faço tudo o que o Senhor quiser, mas eu não quero ver diabo nenhum. E fiquei em paz. A autoridade espiritual na minha vida tinha falado isso, eu estava coberta, eu falei, eu fiquei em paz. E nós abrimos a igreja. E a igreja começou a crescer, e um dia nós estávamos numa vigília de oração. E nessa vigília de oração, na sala da nossa casa, era muito frio lá em Araras à noite, no inverno, nós estávamos todos de casa orando. E eu estava bem pertinho de um sofá ali, orando, clamando no chão, e todos os irmãos orando, cada um no seu cantinho. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, você é uma covarde. Aí eu fiquei furiosa com o Espírito Santo. Como eu, covarde, Senhor? Nós não viemos para cá, eu não moro aqui sozinha com as crianças, não abrimos a igreja, não estamos servindo, a igreja não está crescendo, porque você está me chamando de covarde. Eu ainda quis questionar, porque você tem um problema, mas você não quer assumir, e você ainda vai negociar com Deus.
Aí ele falou, você é covarde sim. Porque você não quer ir para a frente da batalha. Como é que você vai ganhar uma para Jesus se você não quer ver o diabo? Se você tem que amanhentar o diabo para você poder entrar e ganhar aquela vida. É covarde. Não posso te mandar para frente. E naquela hora eu comecei a chorar muito. Os irmãos vieram até mim. Eu falei, gente. E aí, meus amados, eu aprendi a fazer cura na alma fazendo em mim mesma. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Estou explicando para vocês o que é cura na alma. Porque eu aprendi sofrendo. Porque este seria o meu ministério de lá para frente. Então eu aprendi sozinha, com o Espírito Santo. Naquela hora, eu confessei o meu pecado. O que está dizendo aqui? Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Naquela hora eu vomitei o meu pecado. Meus irmãos, eu sou uma covarde. Covarde como? O que é isso? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu sou sim. Porque eu pedi para o Senhor que eu não quero ver o diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho medo dele. Eu tenho medo desde a minha infância. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de tudo. E portanto do diabo também. E eu não quero ver ele. Mas o Senhor me chamou de covarde. Eu quero que vocês orem por mim. E aqueles irmãos vieram. E oraram por mim. Eles fizeram o que está escrito neste versículo. E meus amados, quando nós confessamos, e os nossos irmãos, quem orou por mim? A igreja. Quem orou por mim? Os irmãos. Mas o que eu tive que fazer? Eu tive que confessar. Eu tive que confessar o quê? O que eu tinha medo, o que tinha acontecido comigo. E aí, veio o teste. Porque quando nós oramos, nada é um passo de mágica, vem um processo. E aí, realmente, cada vez que o Jorge saía de casa, o inimigo vinha bater na minha porta. E eu comecei a judiar demais dos meus filhos, porque eles tinham o quarto deles, mas quando o Jorge ia embora, eu colocava todo mundo dentro do meu quarto, trancava a porta. O Jorge teve que colocar alarme no corredor, eu acionava o alarme, trancava as crianças dentro de mim e nós ficava tudo lá. Porque eu sabia que a noite ia ser difícil. As crianças brincavam na chácara o dia todo, e criança à noite começa a chacoalhar. E eu não ligava, podia me chutar mesmo, ficasse perto de mim, para mim não ficar sozinho. Eu não sarei do medo imediatamente. Teve um processo de Deus. Eu confessei. Os irmãos oraram. Mas eu tinha que tomar posse daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E aí, uma certa noite, eu escutava árvore, galho pesado, que tinha árvores em cima da nossa casa, porque nós morávamos numa chácara, como se tivesse caído assim um tronco inteiro em cima. E o telhado tinha desfacelado. No outro dia eu ia com o caseiro olhar, não tinha nada caído. À noite eu escutava que tinha um lixo perto do meu quarto, eu escutava como se os lixos tivessem sendo jogados lixo jogado para fora, no outro dia não tinha nada mexido. Era um tormento toda noite. Até que o dia em que eu tomei posse. Eu fazendo cultinho com as crianças, e o abajur acendendo e apagando, acendendo e apagando. E as crianças também com os olhinhos, todo mundo assim. Falei, Senhor. E eu dormindo com eles no quarto, até eu tomar posse daquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Até que uma noite, eu estava dormindo com os meninos, já tinha feito o nosso cultinho, nós estávamos dormindo lá, todo mundo preso dentro do quarto. Tudo feito, alarme fechado. E aí na janela do quarto, o inimigo começou a raspar. Como quem diz, essa noite vai ser assim. Naquela hora, o Espírito Santo de Deus, que já tinha me curado, já tinha feito esse processo, estava trabalhando comigo. Ele falou, agora você vai deixar de ser meia boca. Agora você vai enfrentar o teu opositor. E aí eu levantei da cama, irmãos, e olhei para a frente da janela. E falei assim, diabo, você vai ficar a noite inteira raspando essa janela, porque eu vou deitar nessa cama e vou dormir a noite inteira. E eu deitei e virei de costa para a janela. Eu jamais faria isso. O barulho parou imediatamente, porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não tinha tomado posse disso, meus amados. Por isso que eu tinha medo de tudo. Eu não sabia que eu tinha autoridade. Eu não sabia que eu não precisava ser uma crente meia boca, mas eu não precisava, porque eu tinha o Senhor dentro de mim e Ele tinha me curado. E Ele estava comigo.
E Ele ia me ajudar. E meus amados, sabe o que aconteceu depois disso? Eu comecei o ministério de cura da alma. Porque eu comecei a olhar para as pessoas que andavam comigo na igreja que nós estávamos implantando em Araras. E eu vi pessoas com depressão, que queriam tirar a vida. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo com ela? E eu levava ela para minha casa. Eu colocava elas num quartinho. Nós, quando montamos a igreja lá na nossa casa, nós desmontamos um quarto, a Letícia e o João começaram a dormir juntos e deixamos um quarto só para aconselhamento. Ali tinha escola no cada domingo e eu usava aquele quarto para me aconselhar vidas. Ali eu entrava, a Letícia e o Jonas eram pequenos ainda, eu falava assim, a mamãe tem hora para entrar, não tem hora para sair. Se chegar alguém aqui, vocês digam que a mamãe está trabalhando, que está cuidando de uma vida. Eles, amém, mamãe. E nós entrávamos naquele quartinho. E por que eu estou dizendo isso para vocês, amado? Uma das pessoas que passou por aquele quartinho foi a irmã Sinira, a pastora Sinira lá de Araras. A pastora Roberta e o pastor Felipe conhecem muito bem ela. Uma mulher com depressão, uma mulher que não podia olhar a faca, que ela escutava uma voz, por que você não está tão pertinho de você, você dá um fim na vida logo. Essa mulher hoje é uma pastora lá em Araras. Ela passou pelo processo, ela passou pelo aquele quartinho. Meu sogro, o pai do Jorge, passou por aquele quartinho. Ficou 3 horas lá. Foi embora com Jesus liberto, curado e salvo, porque ele não era salvo. E muitas vidas que estavam paralisadas começaram a se envolver com o Senhor e a trabalhar. A Sônia, uma professora da Letícia e do Jonas, passou por aquele quartinho. E há poucos dias, acho que 1 mês atrás ou 2, ela veio visitar nós aqui. Uma senhora totalmente transformada pelo Senhor, que fala de Jesus toda hora. E era espírito de carteirinha, se converteu e tinha traumas, porque ela perdeu o filho num acidente trágico. Mas ela foi liberta daquele trauma da morte do filho. E hoje é uma testemunha viva do Senhor, que fala dele, ela fala muito e fala do Senhor a todo vapor, a toda hora. Aonde ela estiver. Sabe, meu amado, esse versículo ele é muito importante, ele está na palavra de Deus. E muitos na igreja não conhecem este versículo e não experimentaram o poder que este versículo tem. O Senhor quer nos curar. Sabe, o teu sentimento, os teus medos, os teus temores, para que você seja livre, para você possa avançar. E esse texto diz assim, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Sabe o que significa isto? Significa que é um trabalho em parceria. Eu não consigo ser curada da alma sozinha, eu preciso de irmãos. Eu preciso confessar para ele precisa orar por mim, para mim me sentir livre deste peso, para mim conseguir deslanchar no mundo espiritual e conquistar aquilo que Deus tem para mim como igreja. Isso é muito velho, meus amados. Isso está na palavra de Deus desde muito tempo atrás. E eu só descobri este versículo lá talvez pelo ano de 2000. 98, 2000. E tenho vivido isso de lá para cá. E trabalhado com vidas e visto vidas deslanchando no mundo espiritual. Deus te chamou e chamou essa igreja para ir muito longe. Só que nós precisamos deixar para trás, sabe, ser libertos dos nossos traumas, das nossas doenças emocionais. Porque nós temos um corpo e uma alma, e um espírito. O espírito, quando eu aceito a Jesus, eu estou selado, o Espírito de Deus habita em mim, a salvação, eu tenho ela comigo.
E o diabo sabe que eu vou para o céu. Mas contanto que eu vá sozinho, que eu não leve mais ninguém, que eu não influencie mais ninguém. Mas quando eu sou curado de corpo e de alma, eu posso conseguir pegar outras pessoas, porque eu vou começar a ver que elas são enfermas, eu vou querer trabalhar com elas, eu vou investir na vida delas, e elas vão ser transformadas, e elas vão ser curadas e salvas, e eu não vou sozinha, e não vou lutar sozinha, mas nós vamos juntos fazer mais. E é isto que Satanás não quer. Mas é isto que o Espírito Santo está ensinando para nós nessa noite. Ele tem mais para nós. Ele tem mais. Ele não quer só você. Ele quer tua casa. Ele quer tua família. Ele quer teus vizinhos, as pessoas do teu emprego. Mas para isso você precisa estar curado. Porque alguém saudável, ele incendeia o lugar onde ele está. Essa é a verdade. E alguém enfermo é alguém para baixo, com medo, desanimado. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu não tenho força. Esse caminho eu não posso ir, isso é muito pesado para mim, esse ministério. Sabe por que o diabo colocou em mim o espírito de medo? Meus amados, o trauma deu para mim o espírito de medo. O espírito de medo é de Deus ou do diabo? Do diabo. Porque a Bíblia diz, né, que Deus não tem nos dado o espírito de medo, e sim de ousadia. Então, se você tem medo, e eu sei de uma coisa, muitos que estão aqui têm medo. E o medo nos paralisa. E é isso que o diabo quer, que a gente fique paralisado. Mas nós não podemos ser aqueles que estão paralisados, mas aqueles que avançam para o alvo. Eu não posso olhar para trás, para aquilo que aconteceu, eu tenho que olhar para o alvo, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para a coroa. Mas muitas vezes eu estou preso em algo que ficou ali atrás, e eu preciso me desvencilhar disso. E como que eu me desvencilho disso? Contando para alguém. Então, nesta noite, nós vamos também colocar em prática isto aqui, de uma maneira que eu vou ensinar para os irmãos, ainda. Agora eu quero dizer para os irmãos, quem que pode orar pelos enfermos, quem que pode louvar, e nós podemos fazer as coisas para Deus? No 17 ao 18 diz assim, eu e você, amado. Elias, no 17, era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Ele também tinha sentimento como eu e você. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. O que significa isso? Deus quer usar eu e você. Amém? Elias foi tremendamente usado. E quem era Elias? Homem sujeito. Homem que tinha sentimentos. Homem tão feroz, né? Para poder orar essas coisas, e uma hora tão amedrontado. Porque tinha sentimentos, dependia de quem? De Deus. Nós não podemos depender dos nossos sentimentos, vamos depender de Deus, mas muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração e contar o sentimento que passa lá dentro para algum irmão. Agora, para quem que eu vou contar meu sentimento? Para o irmão idôneo. Para alguém que sabe me ouvir, conhece o que é esse ministério de cura, sabe me ouvir, sabe orar comigo, me ajuda nessa hora. E assim que nós colocamos aquele problema aos pés do Senhor, Ele esquece do problema junto comigo. O problema já foi encerrado, porque Deus já curou. Vocês estão entendendo como se faz o processo? Aqui na nossa igreja, eu tenho feito esse trabalho há muitos anos. Então eu tenho treinado alguns irmãos aqui da igreja para me ajudarem neste ministério. E nessa noite, nós vamos colocar essa palavra toda em prática. Mas quando chegarmos neste momento, eu vou trazer aqui à frente a Letícia e o Jonas. É verdade, a Letícia e o Juan, que são os líderes dos jovens e adolescentes. E vou trazer aqui deste lado o pastor Valdir e a pastora Márcia, que estão cuidando dos adultos da igreja. E quando chegar nesse momento em que você que sabe que tem alguma coisa que te prende, você vai vir
aqui à frente, logo após o culto, porque eles vão estar com um caderno e vão estar com uma caneta e vão anotar o seu nome. E você vai ser chamado, meu amado, olha a bênção, para você ter a oportunidade de abrir o seu coração com alguém que já está preparado para isto, que vai orar com você, que vai estar com você, e que você vai ser liberado no mundo espiritual. Para quê, meu amado? Para você fluir. Porque esse é o chamado de Deus. Ele mandou nós para a gente ir e dar frutos. Aquele que está paralisado, ele está ficando e não está cumprindo a ordem do Senhor. Por isso que nesta noite, é noite para nós tomarmos muito esta palavra em prática em todas as áreas. Porque o Senhor deseja que a sua igreja flua. Amém? Ele é o dono da igreja. Jesus é o cabeça. Mas a Bíblia diz que ele subiu e instituiu nós como corpo igreja. E quem é que vai fazer o trabalho dele aqui enquanto ele não voltar? Há muito trabalho. E quem vai fazer? Eu e você. E por isso que nós precisamos estar completamente sarados. Amém?